Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Espero que estejam animados, porque a gente vai chegar agora na parte final do nosso curso. Falta bem pouquinho, né? Falta bem pouquinho para a gente terminar. Eu imagino que vocês estão com o trabalho, imagino que estejam com o trabalho de vocês já bem adiantados, né? Se for o caso, revisem as aulas que nós fizemos na primeira parte, antes da P1, né? Antes daquele trabalho 1. Lembrando que vocês precisam apresentar o trabalho já com aquela composição que foi apresentada na P1, no trabalho 1, né? Era o título, se possível, resumo, tá lembrado? Resumo. Vamos resgatar isso? Depois a gente entra na aula propriamente dito, porque se deixar para a última hora, eu sei que vai apertar para vocês. Então, já vou avisando antecipadamente para vocês já irem se preparando emocionalmente, né? Então, aquilo que foi entregue como trabalho 1, que equivale à nota da P1, da prova 1, lá no meio do semestre, aquilo vocês preservem e utilizem aquele mesmo arquivo para ampliar, para acrescentar novas informações, tá bom? Esse é um ponto. Segundo ponto, alguns elementos daquele seu trabalho 1 podem ser melhorados. Então, se você já fez mais leituras sobre o assunto que você quer pesquisar, tá? Pelo menos hipoteticamente, né? Vamos imaginar que vocês vão seguir com esse tema mais para frente. Então, aí você pode ter dado uma lida, pegou mais um livro, um artigo, assistiu uma aula no YouTube de alguém que falou sobre esse tema, alguém que fez um vídeo, e aí você ampliou um pouco o seu conhecimento. Então você quis colocar esse conhecimento que você adquiriu lá no seu trabalho. E de repente você viu que algo que tinha sido escrito não era bem assim e você pode melhorar, né? Pode melhorar. Então volta naquele texto, corrige o texto, altera ele e depois amplia. Teve muita gente que entregou aí o resumo e um problema, né? Outros colocaram um resumo, um problema e uma hipótese. Eu acho que esse problema acontece por causa disso, disso e disso. Estão lembrados? A gente fez várias aulas em que eu mencionei esses elementos. Então, não é nada surpresa para vocês, né? Então, só para recapitular, o problema pode ser um problema que você observa como um fenômeno, né? Um fenômeno dos desigrejados. É um fenômeno, né? É um fenômeno social, ok? Ah, o fenômeno das igrejas vazias pós-pandemia é um fenômeno também, né? O surgimento de uma teologia, vou pegar aí uma teologia mais nova que surgiu, teologia do domínio, é um fenômeno, né? Teologia do domínio que tem proposta de dominar o país, ganhar o país para Jesus e tudo mais, né? É um fenômeno que precisa de uma conjuntura política e econômica, ele depende dessa conjuntura para poder surgir. Todo fenômeno depende de um contexto, de algo que está acontecendo na sociedade, ou em algum campo da sociedade, pode ser o político, pode ser o religioso, pode ser o econômico, pode ser o campo social, não importa. Dada essa ocorrência, dado esse fenômeno que está acontecendo agora, né? Então aí surge alguma manifestação dentro da igreja e também muitas vezes esses fenômenos refletem, os fenômenos da igreja geralmente refletem algo que está acontecendo na sociedade. Afinal de contas, a igreja está dentro da sociedade brasileira. É muito difícil a gente se descolar disso. Eu diria até que é impossível, né? Nós tentamos ter uma vida diferente, ter um padrão de vida diferente, ter uma linguagem diferente, hábitos diferentes, costumes, práticas, né? Tradições diferentes, mas sempre aquilo que está acontecendo na sociedade brasileira vai respingar dentro da igreja. Isso é inevitável, né? Sempre foi assim. 2000 anos de história do cristianismo, isso sempre foi assim. A gente tenta evitar um pouco. Pera aí, um exemplo. Igreja preta. De onde vem isso? Né? Então, vem das técnicas de marketing, das técnicas de neurolinguística, né? que são usadas, por exemplo, em salas de cinema. Né? Pega um Cinemark. Né? Quem já foi a um Cinemark, por exemplo, sabe. O cinema é todo preto, né? Tem lá os avisos, olha, agora o filme vai começar, desliga o seu celular, né? Não fume, né? Se você precisar de extintor, você tem do lado direito, do lado esquerdo, a porta de emergência fica ali assim, assado. Então, eles dirigem o espectador para que ele devote a sua atenção máxima ao momento do filme, né? Para que ninguém fique levantando, andando na hora do filme, para não atrapalhar
o bem-estar dos outros espectadores, né? O fenômeno da Igreja Preta, ele mais ou menos reflete isso. Eu ouvi isso, estou falando isso porque eu ouvi de um pastor que pintou a igreja dele de preto, colocou lá a iluminação, e ele falou, olha, ele deu essa mesma explicação que eu dei para você. E explicou que era o marketing, era a neurolinguística, né, que faz. A gente não quer que vocês estejam quando a gente está pregando, vocês ficam levantando e tal. Bom, eu acho que para fazer o crente ficar ouvindo uma mensagem sentadinho, acho melhor orar, né, jejuar, ler a Bíblia, preparar uma boa mensagem, um bom sermão. Eu acho que é isso que prende a pessoa no banco de uma igreja, né? Não precisa pintar a igreja de preto nem nada. Bom, essa é a minha opinião, né? Você pode ter uma opinião diferente, eu respeito. Mas, enfim. Então, esse é um fenômeno. Você pode estudar um fenômeno. O seu trabalho, o seu TCC pode ser sobre um fenômeno, né? Esse é um exemplo. Uma outra opção, uma alternativa de caminho para fazer o seu trabalho é estudar algo propriamente da Bíblia, né? Já dei alguns exemplos aqui. Verificar a exatidão de uma tradução, né? As possibilidades ou alternativas a uma tradução. Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu era novo convertido, eu me incomodei com aquela história do bem-aventurados os pobres de espírito. Eu não entendia como é que. Já dei esse exemplo, acho. Eu não entendia como é que poderia ser pobre de espírito uma pessoa que tem o Espírito Santo, né? Então, aquilo me incomodou muito. Quando eu fui estudar o grego, estou lá estudando, eu estava numa sala dentro de uma editora onde eu trabalhava, na continuidade da minha mesa, tinha uma mesa grande, eu era a pessoa que gerenciava o editorial, um mesão assim, aí colocaram um tradutor para trabalhar na minha sala, não tinha lugar para ele no escritório, ficou na minha sala. Pastor Tiago Lima, que trabalhou na tradução da Bíblia na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. Aí, em determinada altura, eu perguntei, Pastor Tiago, esse texto original aqui das bem-aventuranças, né? Roi, Macarioi, Topi, Tocoi, Topi, Neumate, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. O de espírito, Topi, Neumate, né, do grego, ele não comporta uma outra tradução, né? Eu tinha lido e entendi que dava para traduzir diferente. Ele falou, você está certo. Aí ele me levou até para um texto de Romanos, em que fala que se pelo Espírito mortificares as obras da carne, viverei. Aí ele falou, então, o bem-aventurados pobres de Espírito, ele poderia ser melhor traduzido por pobres pelo Espírito, ou seja, pelo Espírito eu mortifico as obras da carne, ou seja, também nas bem-aventuranças, então, pelo Espírito, eu me despojo, eu me descolo, né? Eu me desapego dos bens materiais. Então, bem-aventurados pobres pelo Espírito, ou seja, eu me faço pobre, ainda que eu tenha dinheiro, ainda que eu seja milionário, eu não coloco meu coração nas riquezas. Então, pelo Espírito, eu me torno pobre pela força que o Espírito me dá, né? Então, eu posso continuar tendo dinheiro, mas o meu coração não está posto na minha riqueza. E aí Jesus fala, esse tipo de gente é bem-aventurada, porque voluntariamente a pessoa se despe, né? Se despiu daquela riqueza, se despiu daquele conforto, e embora tenha, não depende daquilo para ser feliz e toca a vida aí, guiado pelo Espírito, como Paulo escreve na carta aos Romanos. Então, é uma alternativa. De repente você quer partir para um trabalho assim, ou você quer fazer um trabalho sobre uma doutrina, né? Eu não faria isso, mas assim, é uma coisa que se discute aí o tempo todo nas redes sociais, por exemplo, né? Arminianismo e calvinismo, né? Eu acho que é uma discussão que já tem 500 anos, mais ou menos, e acredito que nunca vamos encontrar uma equação. Os arminianos dificilmente vão se tornar calvinistas, né? E os calvinistas dificilmente vão se tornar arminianos. É claro, acontece um caso ali, aqui, mas no geral as pessoas tendem a defender mais a sua posição. Então, essa não é uma discussão que eu gostaria de entrar, mas tem muita gente que tem apreço por isso, é uma discussão válida, né? De repente a pessoa encontra uma abordagem nova. Eu até tenho, esse dia eu dei uma aula sobre Romanos e tem lá um argumentozinho que eu dei para os alunos, foi na FAESP, né? Ficaram todos felizes, né? Usando Romanos, capítulo 9, se eu não me engano. Enfim, então é uma doutrina, né? É uma doutrina teológica. Então você pode ter outra doutrina teológica, soteriologia, cristologia, doutrina de Deus, ontologia. Então há várias
vários temas, né, para que você se encante, ou também a área social. Por exemplo, tem trabalhos aí que estão sendo realizados nesse momento sobre capelania, capelania evangélica, tem capelania penitenciária, pode ser feito um trabalho sobre missões, um trabalho sobre evangelização. Então, veja como os temas são variados. Você pode se encantar por um deles: eclesiologia, prática pastoral, aconselhamento de casais, aconselhamento a pessoa a dependentes químicos. Então, o mundo, o céu é o limite. Então, você pode escolher esse tema, né? E aí vai desenvolvendo, vai colecionando assuntos aí, assuntos, artigos, textos, vai lendo, se informando para que você produza um trabalho bem bacana lá na frente, tá joia? Então, na P2, na prova 2, não vai ser prova, né? Vocês vão ter que entregar o trabalho agora ampliado, ok? Eu vou comparar com aquilo que vocês fizeram na P1, então amplie o trabalho de vocês, então coloque lá o título, subtítulo, se tiver. Coloquem o resumo, coloquem as palavras-chave, né? De 3 a 5 palavras-chave. Então, vai fazer um trabalho sobre calvinismo. Então, bota a palavra-chave: calvinismo, 1. Palavra 2, arminianismo, né? Palavra-chave 3, teologia da aliancista, ou aliancismo direto, ou dispensacionalismo. Você coloca lá. Não, dispensacionalismo não tem nada a ver. É que geralmente os arminianos muitos arminianos são dispensacionalistas, né? Mas pode colocar isso também, né? Uma palavra-chave. Então, colocou isso. Problema. Qual é o problema? Qual é o problema que você viu? Que problema você enxergou e quer investigar? Então, descreva esse problema. Gaste lá uma página descrevendo o seu problema, ou quase uma página apresentando o seu problema, né? Depois apresente as hipóteses. Estou fazendo uma recapitulação aqui, né? Apresente as hipóteses. Quais são as possíveis causas que você imagina que geram esse problema? Você apresentou o problema que está sendo pesquisado, então você deve apresentar uma possível causa para esse problema. E essa possível causa nós chamamos de hipótese, né? Na pesquisa científica nós chamamos de hipótese. É uma hipótese, né? Hipo significa embaixo, ou seja, não está em cima, não é hiper, né? É hipo, né? É embaixo da tese. Hipótese, hipótese, ou seja, a tese, mas é uma hipótese. Não, ela não superou a tese, ou seja, ela vai ser investigada, né? Essa hipótese, ou seja, é uma suposição que você tem, ela está abaixo da tese. A tese é o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo. Então você supõe que aquilo cause o problema que você vai investigar. Então, presente. Pode ter uma hipótese, pode ter duas, três hipóteses. Você acha, olha, essa conjuntura aqui, ó, economia, política, essa combinação de economia com política gerou esse fenômeno, né? Ou os evangélicos no poder, mais um governo conservador gerou esse fenômeno. Estou dando exemplos, tá? Então, são duas hipóteses. Aí, você descreva as suas hipóteses, apresente as suas hipóteses, faça um texto, né? Uma página, meia página, uma página e meia, duas, né? Vai ficar a seu critério. Depois apresente uma justificativa. Isso é importante. No próximo trabalho eu vou cobrar justificativa. Qual a relevância, qual a importância do seu trabalho para hoje, para a igreja hoje, para a sociedade hoje? Né? Tem que ter uma justificativa. Ninguém faz um trabalho de pesquisa sem que haja uma necessidade. Né? É preciso dar uma contribuição. A proposta da pesquisa científica, mesmo em teologia, é dar alguma contribuição para a melhoria, ou da igreja, de um departamento, de um grupo que trabalha na igreja em determinada área, ou a sociedade mais ampla, uma sociedade como um todo, enfim. Justifica a importância de se pesquisar isso, e aí você apresente. Se quiserem, até posso apresentar numa aula futura justificativas dadas por trabalhos. Posso pegar até justificativa de trabalhos que eu fiz mesmo e aí apresentar para vocês aqui como se constrói esse texto. Acho que eu vou preparar uma aula sobre isso. Vou fazer isso nas próximas aulas, eu vou apresentar esse tipo de conteúdo para que vocês tenham uma ideia. Né? Não acho que é difícil, vocês vão tirar isso de letra, mas é bom, né? Apresentar um textinho e vocês se familiarizar mais com isso. Bom, problema, hipótese, justificativa, referencial teórico. Né? Referencial teórico eu já expliquei o que era, tá lembrado? É alguém que estabeleceu uma teoria que explica aquilo que você está investigando. Né? Ou você pode usar em teologia, se usa muito, pega algum teólogo, né, com o qual você se identifica
e utiliza ele como referencial teórico. Então, você gosta lá do Carson, D.A. Carson, é um teólogo sério, um comentarista bíblico sério, uma autoridade no Novo Testamento. Então, você vai investigar determinada passagem do Novo Testamento ou determinada teologia e você vai usar como referencial teórico a obra do Carson, a obra XPTO. Aí você coloca lá o título da obra e descreva, né, na obra tal, o Carson ele defende a posição X, Y, Z. E aí você apresenta a posição do Carson. Como esse vai ser o seu referencial teórico, preste atenção nas palavras que elas têm importância. Vai ser um referencial teórico, a interpretação do Carson vai se tornar a sua referência. Referência para quê, professor? Fala mais fácil. Referência para você avaliar as outras interpretações. Se na teoria, ok? É um trabalho que nós estamos fazendo aqui, é um trabalho teórico, né? Nós estamos trabalhando com teoria, né? Se na teoria do seu artigo ali, você está defendendo a sua posição. Vamos imaginar a interpretação que os arminianos dão para o texto ABC, a interpretação correta, diferente dos calvinistas que interpretam assim, assim, assado. Então, vou usar aqui como referencial teórico o D.A. Carson. Vamos imaginar que eu não sei qual a posição do Carson, mas acho que ele pode ser uma boa referência para a gente argumentar em favor aí da posição arminiana, tá? Mas vamos imaginar que seja assim. Então, na interpretação do texto ABC, Carson vai ser a minha referência teórica. Se ele é a sua referência, é a partir dele que você vai medir as outras, ok? Porque ele é a referência. O referencial teórico é isso. É aquela explicação a partir da qual você investiga, avalia e julga as outras. Né? Se você adotou o Carson como seu referencial teórico, ou outro teólogo, né? Estou dando o Carson como exemplo. Se você adotou um determinado teólogo como seu referencial, né? Então você vai avaliar o comentário dos outros a partir do seu. Então por isso é bom escolher um bom referencial teórico. Porque se você escolhe um teólogo que é fraco, que é dúbio, né, que tem algumas falhas no seu argumento, você pode ter problemas, né? Porque algum texto que você vai ler vai desmontar a teologia do seu teólogo de cabeceira, do seu referencial teórico. Então escolha alguém que seja sério, né? Dentro da sua tradição. Eu não sei se qual tradição você é, se você é continuista, cessacionista, calvinista, arminiano, isso para mim é indiferente. Você tem que fazer o trabalho dentro do seu campo de conhecimento. Eu não estou aqui para avaliar a sua posição teológica, eu estou aqui para orientar você a realizar um bom trabalho dentro do seu interesse. Né? O trabalho do aluno, o TCC do aluno, o artigo do aluno é o trabalho de interesse dele. E o meu papel como professor é orientar você para que faça uma boa pesquisa científica dentro da sua realidade. Não estou aqui para mudar a sua cabeça, nem o seu posicionamento. Não me cabe essa tarefa, tá joia? Então, procure sempre um bom referencial teórico a partir do qual você vai fazer uma leitura e uma interpretação dos outros. E nunca se feche, eu já disse isso antes, repito, nunca se feche na sua interpretação. Sempre que for criticar a posição dos outros, primeiro leia os outros, né? Leia os teólogos com os quais você não concorda. Então, eu não concordo com o calvinismo. Então, mas o quê? Por quê? Quais são os teólogos que você não concorda dentro do calvinismo? Fulano de tal escreveu um comentário assim, assim, assado sobre esse texto ABC, eu não concordo. Então, vamos lá. Apresente a leitura desse texto, faça a leitura daquele texto, tá? Apresente no seu artigo e diga, olha, de acordo com a minha interpretação, ele defende esse texto assim, assim, assado. Agora, a partir do meu referencial teórico, ele falha aqui, aqui e aqui. Ok, então você usou o seu referencial teórico para desmontar, para desconstruir o argumento daquele outro teólogo com o qual você quer dialogar intelectualmente. Agora, eu não estou dizendo que você vai fazer isso agora, já de imediato, tá bom? Eu estou falando que esse pode ser o seu trabalho mais amplo. Agora, já escolha para o trabalho final meu, já escolha um referencial teórico. Ainda que você não tenha tempo, não vai dar tempo de ler, né? A gente está há poucos meses, há um mês e pouco de terminar a nossa disciplina, não vai dar tempo de fazer leituras sérias e aprofundadas a respeito dos outros teólogos. Caso você opte por fazer um TCC nessa linha, né, de comentário. Então,
pelo menos apresente um teólogo que você com o qual você se identifica e apresente um texto sobre ele, né? Também meia página, uma página e meia, né? Descreva o trabalho dele, qual é a formação dele, qual é o campo de atuação dele. Ele trabalha no Antigo Testamento, Novo Testamento, ele é da denominação tal, a tradição teológica dele é tal, ele escreveu um comentário sobre isso, isso e isso, eu quero trabalhar a partir dessa perspectiva desse teólogo, porque eu entendo que ela é equilibrada, que ela utiliza um método interpretativo, um método hermenêutico assim, assado. Descreva isso, né? Geralmente, os bons teólogos, quando escrevem seus comentários, eles apresentam isso na introdução do seu texto, né? Apresentam um método hermenêutico que eles vão utilizar, né? Qual é a posição que eles assumem, e aí depois eles partem para o comentário. Então, guardem bem isso. Então, o que vocês vão acrescentar? Quem não fez justificativa no trabalho anterior, apresente aí uma justificativa para o seu trabalho, qual é a relevância do seu trabalho, que contribuição ele pretende dar, né, para a igreja, para a sociedade, qual é o referencial teórico, ok? Qual é o teólogo que você vai utilizar como seu referencial teórico. Que mais que está faltando? O cronograma, eu não vou pedir cronograma. Geralmente se pede um cronograma, né? Entrega do capítulo 1, prevista para o mês tal, do ano tal, entrega do capítulo 2, revisão. Mas eu não vou pedir isso porque está muito cedo ainda para vocês, tá? Então, vão ficar aliviados desse encargo. Mas acrescentem isso aí. Então, já temos título, subtítulo, resumo, palavra-chave, problema, hipótese, referencial teórico e justificativa. Eu acho que eu não estou esquecendo nada, mas vocês devem ter anotado isso aí no papel, em algum lugar. Eu já dei todos esses elementos, então, estão lá no elemento do projeto. Vocês podem dar uma verificada. Se eu esqueci alguma coisa, depois eu comento com vocês. Tá bom? Bom, falamos bastante já, né? Mas precisa. Eu quero falar mais um pouquinho aqui sobre as referências, como fazer chamadas e citações, né? Chamadas e referências bibliográficas. Sobre citações a gente já falou bastante. Então, tem lá, vamos lá, uma série. Vamos imaginar que você pegou um livro que é de uma série, faz parte de uma série, uma coleção. Então tem lá Felipe Júnior, vírgula, né? Felipe Júnior é o sobrenome, tem que estar sempre em letra maiúscula, vírgula, A, que é o primeiro nome dele, et al, ou seja, se foram vários autores que contribuíram para a escrita daquela obra, daquela série, então coloque et al, que em latim significa e outros, et ali, né? Na verdade, por extenso é et ali. Então, e outros autores. Então não precisa ficar escrevendo o nome de, vamos supor que é uma série com 20 volumes, cada volume foi escrito por um autor, então você vai colocar 20 nomes com sobrenome, tudo? Não, isso é inconcebível. Então, se coloca geralmente um nome, talvez o nome do autor principal ou do organizador daquela série, né? Vírgula, et al. Aí você pode suprimir, você pode esconder os outros nomes, não aparecem os outros. Aí vem lá, interdisciplinaridade em ciências ambientais. Então, tá lá o título da obra, ponto, a cidade da publicação, né, da editora, São Paulo, 2 pontos, o nome da editora, signos, vírgula, o ano da publicação, ponto final. Aí, nesse exemplo aqui, se acrescentou o número de páginas desse volume, que é o volume 5. Tá lá, série, né, 318 páginas, entre parênteses, série textos básicos para a formação ambiental, vírgula, 5, que é o volume. Poderia ter colocado V, ponto, espaço, 5, que é volume 5. Não colocou. Se for utilizar uma citação de um órgão, por exemplo, pode ser pega aí Martureu, né? Martureu é um ministério que trabalha com muçulmanos, né? Um ministério brasileiro do Marcos Amado, um amigo meu, trabalha com evangelização de muçulmanos. Então é uma entidade, é uma instituição. Aqui eu vou dar um exemplo de autoria de um documento por uma entidade ou por um órgão do governo, por exemplo. Então tem lá Brasil, né? Porque é um documento de algum ministério, tá lá, ponto. Ministério da Saúde, ponto. Então o produtor seria quase que o autor
daquele documento. Então, vai no comecinho. Aí vem o título da obra, Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição. Subtítulo, Resultados preliminares e condições nutricionais da população brasileira, adultos e idosos. Ponto. Esse é o título. Tá? Aí vamos lá. A cidade da publicação, Brasília, DF, Distrito Federal, 2 pontos. Quem publicou? IPEA, IBGE e INAM, 3 entidades nacionais conjuntas, né? Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o INAM, não sei o que é, 1990, ponto final. E aí ele acrescentou aí 33 páginas. Segundo a ABNT, isso é dispensável, né? Não precisa. Geralmente se colocam as páginas em uma outra situação que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Olha o outro exemplo aí. Aí quando você for fazer a citação lá no corpo do seu texto, então veja lá, o que está em maiúscula? Brasil, né? Então você coloca Brasil, entre parênteses, na chamada. Estão lembrados da chamada? Fez o texto, apresentou a citação, né? Abre parêntese e coloca lá o sobrenome da pessoa, vírgula, o ano, vírgula, o número da página. Aqui, como não tem uma pessoa, você vai colocar o quê? Brasil, porque é o Ministério da Saúde do Brasil. Então, Brasil, vírgula, o ano 1990 e a página de onde tirou a citação. Então, vamos imaginar que você pegou lá eu citei aqui o Martureu, que é o Ministério de Missões, né? Então, você vai colocar lá, Martureu, caso não tenha o nome do autor, né? Talvez alguém escreveu o texto, claro, alguém escreveu, isso é óbvio, né? Mas às vezes a entidade não publica o nome. Órgãos oficiais do governo geralmente não colocam o nome de quem escreveu o texto. Quem assina? O Ministério, a Secretaria, né? Geralmente vem assinado em nome da entidade, do órgão como um todo, né? Então, aí você usa esse recurso, né? Coloca lá, Brasil, ou no caso ali, São Paulo, né? Que é o Estado de São Paulo, um documento estadual. Então, tem lá, Secretaria da Agricultura, Secretaria Estadual de Agricultura. Ponto. O título, o café, Estatística de Produção de Comércio de 1935 e 36. Ponto. São Paulo, 2 pontos, Tipologia Brasil de Rothschild, que é quem publicou, vírgula, 1937, 261 páginas. Então, veja aí, o modelão é o mesmo, né? Autor, título, ano editora e ano, né? Cidade da editora, né? E ano. Então, normalmente não muda isso. Vamos ver um outro exemplo aí? Autores com mais de uma obra referenciada. Isso também pode acontecer. Se você for usar um teólogo, produzir uma vasta obra, e você vai trabalhar com 2 ou 3 obras dele, ou 2 ou 3 comentários dele, ou 2 ou 3 livros do mesmo autor que te interessam, então você pode referenciar assim. Então tem lá, Pittini, a Casa de Babilônia, é o título da obra, o subtítulo é Estudo da Habitação Rural no Interior de São Paulo, ponto. A cidade da editora, São Paulo, 2 pontos. A editora, Ana Blume, 1996, 165 páginas. A outra obra do mesmo autor, aí há 2 alternativas. A primeira alternativa é repetir o sobrenome do autor, Pittini, e vírgula, a mesma coisa, né? Coloca Pittini, vírgula, a, ponto, e aí o título da segunda obra que você está citando. Ou fazer como está feito ali, né? Colocar aquele traço, né? É um traço, é o sublimado, não é o hífen, aquele que vai no meio da linha, é o sublimado, ok? Ponto. E aí o título da segunda obra, Cortiços na Cidade, subtítulo, Conceito e Preconceito na Reestruturação do Centro Urbano de São Paulo. Ponto. E aí, como é que fica na questão da chamada? Né? Você pode perguntar, mas aí na chamada como é que faz? Os 2 sobrenomes são os mesmos. Qual é a diferença? Como é que a pessoa que está lendo a obra, o seu artigo, no caso, o seu TCC, como é que ele faz para identificar qual obra você está citando em determinado ponto do seu trabalho? Estão lembrados como é que se compõe a chamada? É autor, ano e página. Então, o autor é o mesmo, Pittini. O ano vai diferir, né? Então, a primeira obra citada, 1996. A segunda obra citada, 1999. Então, não tem erro, né? Só toma cuidado para não inverter na hora de fazer a citação, porque se o seu avaliador, alguém na banca for conferir, pode trazer problema, né? Então, menciona lá sobrenome, Pittini, e aí se for a obra de 96, a obra de 99, você coloca o ano e a página normal, como nos outros casos. Caso você publique ou utilize
duas obras que o autor publicou no mesmo ano, vale aquele mesmo método que eu mencionei numa aula anterior, a respeito de autores que têm o mesmo sobrenome. Coloca A ou B. Então, se o autor Pettini publicou duas obras em 1996, você está usando as duas obras do seu trabalho, então você voluntariamente, você nomeia uma como sendo a 1996A e a outra 1996B. Você mesmo altera, você pode incluir esse A, esse B, o C, se for o caso, inclui por conta própria e faz a diferenciação da obra tanto na chamada como nas referências bibliográficas. Aí não tem problema nenhum, beleza? Para a gente encerrar, vamos falar sobre citação de dicionário. Talvez você utilize citação de dicionário, dicionário bíblico, dicionário teológico, léxico, né, se você for trabalhar com tradução. Então, é uma alternativa que pode acontecer no seu trabalho. Então, tem lá, Dorland's Illustrated Medical Dictionary. Então, tem lá, 29ª edição, Filadélfia, W.B. Saunders é o editor e o ano. Então, veja, é uma citação simples, né? Tem o Vine Dicionário, publicado pela CPAD. Então, Vine Dicionário, né? Não vai o nome, ou seja, vai só o sobrenome, que é o sobrenome da pessoa que organizou. Né? Tem o outro aí, Paciornik R, ele é o editor, ele é o autor, né? Ele é o editor, isso acontece muito com o dicionário. Então, você tem um editor ou tem um organizador. Então, você identifica lá, tá lembrado? Geralmente na página 4, aparece a ficha técnica, a ficha catalográfica. Então, lá tem a informação, se quem organizou a obra ou quem editou a obra. Então, é preciso colocar entre parênteses também, ed. Ponto, se ele for o editor. ORG. Ponto, se ele for o organizador, tá? Não tem segredo nenhum, basta copiar o que está na ficha catalográfica. Não precisa inventar informação, elas já estão lá no livro, estão lá na obra que você está utilizando, é só procurar, saber procurar, identificar e jogar isso dentro do seu trabalho. A mesma coisa vai valer para a revista. Eu talvez até faça mais alguns exemplos sobre revista, citação de revista, de artigo de revista mais para frente, porque às vezes o aluno se confunde um pouco com o tipo de informação, mas é o mesmo modelo. A única diferença é que a revista vai ter ano da edição, número da edição e volume. Às vezes tem essas informações a mais. Mas aí você acrescenta, coloca lá na sua chamada esse número de informação. Volume tal, edição tal, ano tal. Não tem segredo. O maior número de informações que você conseguir reunir sobre o texto que você está consultando, traz aí para dentro das suas referências bibliográficas, lembrando que na chamada sempre é o mesmo modelo, autor, ano e página. Então, não importa se é volume dos 2.000, se é edição número 50.000, isso não importa. Você pega só o nome do autor do texto, pega o ano da publicação e a página. Se for site, não coloca a página, ok? Porque site geralmente não tem, a não ser que seja um PDF. O PDF você baixa, aí dá para descobrir que página que é. Mas às vezes a informação está dentro de um PDF, ou melhor, está dentro de um site, não tem página, então aí você não coloca a numeração, apenas o nome do autor e o ano daquela obra, daquele texto que você está utilizando. Fechado? Combinado? É isso aí. Espero que tenham capturado mais alguma informação que seja útil para o seu trabalho. Trabalhem nele, não deixe para a última hora, para depois não dar aperto. Por quê? A nossa P2, a prova 2, a entrega do trabalho, vai ser em cima das férias. Eu recebo trabalhos até a data que eu estipular depois. Dessa vez eu não vou comer bola. Vou colocar a data certa, que não vai ser outubro desse ano, como foi no erro que eu cometi na P1, tá? Provavelmente vai ser dentro do mês de junho, mês 6. Vou ter que entregar o trabalho, vou dar o e-mail para vocês enviarem o trabalho. Passou dessa data, eu entro de férias também. Então, acelerem, já adiantem alguma coisa, deixe mais ou menos no jeito. A hora que eu falo, pode entregar o trabalho, vocês mandam. Não mandem antes e não mandem pelo WhatsApp. Por favor, eu vou dar o e-mail, vocês vão mandar para o e-mail, eu vou receber, corrigir e aplicar nota lá no site da Unimestre e aviso depois no grupo quando todas as notas forem aplicadas. Geralmente eu coloco tudo de uma vez. Tá bom? Tá bom? Combinado? É isso aí. Deus abençoe vocês. Bom final de semana e boa semana que vem.